Eu nasci pra te amar. Aleluia. Eu nasci pra te adorar. Aleluia. Eu nasci pra te servir. Senhor Jesus. Nascemos com um propósito, irmão. Nascemos com um propósito. Você pode tocar a música. Te amo, te amo, te amo, te amo. Você pode dizer isso para Ele? Estamos no melhor lugar. Estamos num ambiente maravilhoso, onde a palavra de Deus vai nos alcançar. Vamos preparar a atmosfera do seu coração. Você pode dizer sim para Ele. Você pode falar para Ele. Diga sim para Ele. Somente assim. Repita comigo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Eu tenho certeza disso que eu vou lhe falar. O céu não é assim. O céu não é assim. Está melhorando. Está melhorando. Tenho certeza que o céu não é assim. Diga de novo, com mais força. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, Senhor Jesus. Diga para Ele, Ele quer escutar a tua voz. Ele está com saudade de ti, irmão. O Senhor está com saudade de ti. Te amamos, papito. Meu amado. Te amo, 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 Senhor Jesus. Eu tenho certeza. Devemos ser mais fervorosos. Devemos ser mais quentes. Devemos ser mais ousados. Devemos ser mais atrevidos na fé, atrevidos na unção, atrevidos no poder de Deus que está liberado para mim e para você. Aleluia. Aí poder em nossas palavras, irmão. Aí poder a nossa declaração. Declara a palavra, fala a palavra. Diga para Ele, visitantes, vocês são uma bênção. Eu te amo. Ele te ama. Vocês são importantes para o Senhor. Você é sempre bem-vindo. Aqui é a continuação da sua casa. Amém, irmão? Alabança poderosa. Você pode tomar assento. Vamos tomar ação, vamos sentar, graça, louvor. Aleluia. Sabe, irmão, depois que eu descobri que ser fogo é tão bom que eu não quero mais ser cinza. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele tem muito mais para mim e para você. É somente nós estar mais perto da palavra. A Bíblia diz que nossa boca está em nosso coração. A palavra da fé que nós pregamos. Há um poder em nossa palavra, irmão. Há um poder e vida. É isso que nós estamos ministrando lá no Chile. Essa vida de Deus. 2 amém. Meu Deus do céu. Aleluia. Queria chamar a minha esposa para foguear aqui. Queria chamar a Rainha. Amém. Vou ter uma participação das minhas meninas. Aleluia. Aleluia. Somos a Missão Chile. Amém. Estamos assim como Catarina falou. Faz 17 anos que estamos na nação chilena. Ao lado das Cordilheiras dos Andes. Estamos em Tijan. 5 horas da capital, que se chama Santiago. Lá é congelado, irmão. É a única nação, creio que tem 5 estações. Existe só 4. Mas lá existe a 5ª estação. É a estação do congelamento. Não, vocês estão rindo com outra coisa. Meu irmão, é gelado. Mas glória a Deus, irmão, pela graça e o poder de Deus. Esse chamado de Deus para que nós possamos, tá certo? Possamos estar aí pregando essa poderosa palavra de Deus, essa palavra da fé. Amém? Impactou o Brasil e agora está impactando as nações. Amém? Posso tomar um microfone desse? Com licença. Amarelo que colou? Amém. Eu vou no gris. Essa cor. Aleluia.
Então, essa minha esposa, Rainha, essa minha esposa é o Si, Rainha é minha filha, porque sempre ela está aqui. Venha para aqui, Rainha, para não dar microfonia, filha. Já. Graça e paz, amados. É um prazer estar aqui junto com vocês. E desde que eu cheguei aqui, que eu tenho visto a unção, o poder de Deus manifesto nesse lugar, a graça de Deus assistindo cada um de vocês. E é isso que nós estamos recebendo também hoje aqui para dar lá no Chile. Amém? Nós estamos sendo refrigerados por o poder do Espírito Santo ao chegar nessa casa, porque também é a nossa casa. Amém. Onde tem uma igreja Verbo da Vida, temos uma família. Vocês são nossa família aqui no Brasil, vocês têm família no Chile. Amém? Vocês têm família nas nações. E eu creio, amado, que esse poder, essa graça, essa unção que estamos recebendo aqui tem afogueado lá a nossa igreja. Nós estamos em Tijan está sendo tomado por essa palavra. Graças a Deus o Senhor tem feito maravilhas naquele lugar. Trabalho com mulheres depressivas, mulheres com câncer, têm sido curadas naquele lugar. Famílias têm sido restauradas lá na nossa igreja. Pessoas têm chegado e têm visto o poder e a unção do Espírito que nós carregamos. E isso é maravilhoso, amados. E tudo isso nós estamos lá porque vocês estão conosco. Vocês nos sustentam em oração. Vocês nos sustentam em ofertas. Vocês nos sustentam, amado, com mensagens, com palavras que recebemos de vocês. Vocês são uma família abençoada. Aproveite, amado, esse lugar que vocês estão. É um lugar de privilégio. É um lugar abençoado. Que a unção e o poder de Deus vai se manifestar a cada dia mais na vida de cada um de vocês. Agora não é para ficar para vocês. É para manifestar para os que estão fora. O mundo necessita ver, o mundo necessita saber que há um lugar que eles podem ver e confiar e ser restaurados por essa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Isso é a nossa filha Rainha, é uma promessa de Deus. A gente saiu do Brasil, Elci e meu filho Rafael, estamos lá esse tempo. Meu filho casou e temos uma neta chamada Amba. E a nossa nora se chama Pilar. E Rainha é fruto da nossa obediência indo lá no Chile. Deus falou no nosso coração, vá para o Chile. Em Chile você tem uma filha. A minha esposa teve 3 teve 3 gravidez de alto risco. E essas gravidez bloqueou a nossa vida por uma informação do médico. Se você ama sua esposa, não tem mais filho. E essa informação eu tomei durante 20 anos e falava do poder de Deus, pregava sobre a unção libertadora, colocava a mão sobre as pessoas que tinham desejo de ter filho, pessoas oravam, pessoas estavam grávidas, a gente no Chile ligaram para a gente, olha, eu estou grávida de um filho, sou aquela pessoa, conseguiu meu contato, ligava para mim, eu sou aquela pessoa que você orou em tal igreja, eu disse, que bênção, estou com um filho, depois eu orava de novo, chamava de novo, estou com o 3º filho, eu disse, não vai ligar mais não, abençoada, tá bom, não. 3º filho, disse, estou no 3º filho, mas já liguei, está tudo ok. Então essa palavra do médico me bloqueou durante 20 anos. Mas Deus colocou no nosso coração, vá para Chile, em Chile você vai ter uma filha. E a promessa se cumpriu. Rainha só fala espanhol e vai ter uma mensagem também para você. Amém? Hola a todos. Olá a todos. Estoy muy agradecida de estar el día de hoy aquí, Estou muito agradecida de estar aqui, junto a ustedes y a mi familia. junto a vocês e a minha família. Y quería darle muchas gracias por la invitación de traernos a este lugar. Eu quero dar muito obrigado por o convite de a gente estar aqui. Y bendiciones a todos. Graça e paz a todos. Amém? Graças, Rainha. Graças a Si. Aleluia. Deus é bom. Amém, irmão? Aleluia. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Amém? Eu queria, antes de começar, passar um vídeo. Pode ser? Vocês podem ficar atento um pouquinho? Amém? Ou vai continuar atento? A Bíblia diz em Provérbios 4:5, filho meu, está atento à minha palavra, inclina teu ouvido às minhas razões, não se aparta dos teus olhos, pois guarda o meu do teu coração, porque será medicina para o seu corpo e saúde e refrigério para a sua alma. Amém? Então vamos estar atentos, assim como um cachorro. Eu tinha um cachorro lá no Chile, um pitbull. Eu tinha um pitbull lá no Chile, ele faleceu. Faleceu, mas ele faleceu. Não, vocês estão bem, né? Esse pitbull faleceu, mas só que quando eu falava para ele, era super manso, tranquilo, pitbull, parecia um piquinês.
de manso que era. Mas quando eu fazia assim, meu irmão, o piquenês saía, entrava o leão. A orelha se levantava, no meio dele se arrepiava, o rabo subia, ele estava atento. Ele estava atento para alguma coisa que eu dava um comando para ele me responder. Porque ele era adestrado, eu conseguia adestrar ele. Então, irmão, digo para você, esteja atento no que Deus vai falar para nós. Esteja atento no poder de Deus. Deus quer acrescentar algo poderoso na sua vida. Irmão, algo poderoso para mim e para você. E não podemos, irmão, somente ser tíbios. Aqui, morno na fé. Irmão, tem que ser quente. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito à mesma situação que nossa. Mas ele orou com o que, irmão? Ferventemente. A Bíblia em espanhol diz ferventemente. Ele orou com fervor, crendo que vai acontecer. Amém? Então, assim, irmão, eu sei que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Vamos estar atentos na palavra e desfrutar do melhor de Deus que Deus tem para mim e para você. Amém? Aleluia. Então vamos ver esse vídeo. Eu quero um vídeo lá do Chile, para que vocês possam entender um pouco. Marcada por história, cultura e tradição. Terra de gente simples, trabalhadora e acolhedora. Um lugar amado por Deus. A palavra da fé atravessou fronteiras e chegou até aqui, por meio de um homem e uma mulher, obedientes ao chamado de Deus. Uma semente lançada com fé por meio dos nossos missionários e pastores, Hernani e Helsi. Essa visão foi semeada em solo chileno. Hoje, essa mesma palavra continua viva, frutificando e transformando vidas. E os frutos já podem ser vistos, corações alcançados. Em agosto, celebramos com alegria 22 anos da Igreja Verbo da Vida, Chile. Anos de crescimento, amor e fidelidade do Senhor. Em setembro, recebemos nosso supervisor, Perilo Borba, com sua família. Dias marcados por uma palavra poderosa, conferência abençoada e o chá de mulheres com visão e poder. Palavra que fortalece e alinha a visão. Movidos por esse amor, a palavra saiu das quatro paredes e alcançou as praças. Vidas tocadas e esperança anunciada. E cada vida alcançada precisa ser cuidada. Por isso, fortalecemos a igreja, através do discipulado, edificando vidas e firmando os irmãos na palavra. E essa caminhada gera decisões. Em janeiro, vivemos o batismo nas águas. Vidas declarando publicamente sua fé e compromisso com Cristo. Um novo passo, uma nova história. Seguimos com gratidão no coração, certos de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Somos a Missão Chile, uma missão que te ama. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo isso tem acontecido lá por vocês, fazer parte dessa grande comissão. E muitos, quando vê a gente brasileiro lá, eles perguntam, que doutrina é essa? É uma doutrina nova? Assim perguntaram a Jesus, quando Jesus estava entrando em Cafarnaum. E perguntaram a Jesus, que doutrina é essa? Que doutrina é nova? O que nós estamos ministrando lá, irmão, essa poderosa palavra de Deus que alcançou o Brasil e está alcançando as nações. Em 2009, pastor Bano recebe uma orientação de Deus, diz que Verbo da Vida vai para todas as nações. Em 2009, nós preparamos a nossa mala, debaixo dessa profecia, embaixo dessa palavra, fomos para o Chile com 23 quilos. Não de peso, mas de mala, irmão. A mala, 23 quilos, que não podia para o acesso. Mas a gente foi, irmão, com um propósito, para cumprir o propósito de Deus nessa nação. Fazer missões não é realizar o nosso sonho. Fazer missões é realizar sonhos de pessoas que a gente não conhece. Fazer missões é dar vida para pessoas que a gente nunca viu. Faz muito tempo que a gente não vê a nossa família. Não moramos em grandes castelos, mas moramos em pequenas cabanas e damos a vida para as pessoas que a gente não conhecemos. Isso é fazer missões, irmão. E eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em
Marcos 1, 21, é quando entra Jesus em Cafarnaum. Vamos trazer um pouco a leitura da palavra, irmão. Eu sei que grandes coisas Deus vai se manifestar aqui nesse lugar. Há um poder de Deus, pessoas na nossa igreja, como Elci falou, foi curada, liberta, restaurada. A palavra de Deus alcançando esse lugar. Mas muitos perguntam a gente, que doutrina é essa? Porque todos ficam impactados pela maneira da gente se vestir, porque não necessita, para ser crente, não necessita uniforme. Necessita um coração conectado com o Pai, para estar conectado com Ele, para fazer a vontade dEle. Nós não somos vistos pelo uniforme. Por que uniforme? Você sabe o que é uniforme? Está a palavra correta? Amém. Uniforme é aquele terno e gravata, é maravilhoso, eu não sou contra isso, que eu amo se vestir assim. Mas, irmão, nossa referência não está no uniforme, não está na roupa, está no nosso amor pelas vidas. É a nossa disponibilidade, irmão, de alcançar uma pessoa ligada a você de madrugada, você ia até lá ela, porque essa pessoa estava com vontade de suicidar, você chegar nessa casa, pregar a palavra, ministrar a palavra, falar do amor de Deus, e ele dizer, por que vocês são assim? É a palavra de Deus que habita em mim, a palavra de Deus também habita em você. Faça algo pela palavra, se anima, se liberta, saia desse lugar. Aleluia. Chile é um país muito depressivo pelo frio. Você sabe, todo país que é frio é um país depressivo. A depressão lá é gigante, a ansiedade também. Mas eu aprendi e tenho ensinado que 1 Pedro 5,7, ele fala, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. O que nós devemos aprender, irmão, com licença, um papel desse é meu. O que é lançar, irmão? Eu aprendi que é isso, desde pequenininho, eu creio que vocês também. Juntos vamos aprender de novo. O que é lançar? Lançar. Não me pertence mais, não mais faz parte da minha vida. Nós devemos aprender a lançar o que está impedindo o nosso crescimento. Devemos aprender a avançar, irmão. A palavra, irmão, que está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Devemos agarrar a poderosa palavra de Deus. E eu disse, irmão, 1 Pedro 5,7, abre sua Bíblia. Ele buscou a Bíblia lá, começou a ler. Ele diz, lança sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, irmão. Saia desse lugar, Jesus te ama, ele é maravilhoso. Esse não é o teu lugar, meu irmão. Somente essas palavras, Jesus te ama, tem um poder tremendo. Te amo, Senhor. É poderoso, irmão, quando nós reconhecemos o poder de Deus que está disponível para mim e para você. Somente, meu irmão, falar, Jesus te ama, tu és precioso. E eles perguntam, por que vocês são diferentes? Que doutrina é essa? Por que vocês são assim? Não é no uniforme, irmão, que a gente vai conseguir ganhar vidas. É pelo amor. É por nossas decisões de ser obediente à palavra de Deus. A Bíblia diz em Efésios 5:1, diz o seguinte, sede pois, imitador, eu vou falar um pouquinho misturado, tá bom? Sede pois, imitador de Deus como filho amado. Ei, me imita. A Bíblia diz também que devemos andar como Deus andou, como Jesus andou. O que nós estamos fazendo, irmão, desse poder, a Bíblia diz em Romanos 8, diz que o poder que ressuscitou Jesus habita em mim e habita em você. Que poder poderoso nós temos. A palavra, irmão, aí poder é a nossa declaração. Aí poder é o que nós falamos. Devemos ser fervorosos, irmão, no espírito. Sabe, irmão, um irmão me chamou para ir para o campo de futebol, para o time da cidade, se chama Nublense. Eu disse, rapaz, para te ganhar eu vou. Porque pastor lá, irmão, não vai para canto nenhum. É casa, igreja, igreja, casa. Pegar uma bola, negócio de bola, negócio de Satanás. Jogar bola, ir para o cinema. Tinha uma família na nossa igreja, irmão, de muitos anos, nunca foi para um cinema. Porque o pastor pregava que o cinema era do demônio. Ele nunca sentou numa mesa de um restaurante com sua família, irmão. Meu Deus. Como fala aqui em Brasil, que algumas palavras se fugiram da nossa mente. Aí eu estava conversando com a pessoa e disse, você não está entendendo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Não ia para o restaurante por sua família, porque dizia que era do demônio. E tem respaldo, pastor.
Oh, meu Deus do céu, Espírito Santo, me ajuda. Não, Salmos 1, que nós não podemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Ali há muitos escarnecedores, não podem ir para o restaurante. Aí ele entregou a vida na igreja, ele entregou não, ele fez um novo voto, que ele já era crente, chegou na igreja, se converteu de uma outra vez, creio eu, porque ele começou a ver a vida diferente. Começou a andar short, começou a andar de camiseta, foi para um cine com os jovens. Cine, não na igreja, cine palomita, que palomita é pipoca, cine pipoca. Não foi um cine palomita, não foi um cine pipoca, mas já levei o jovem para o cinema. E ele perguntou: pastor, eu posso ir? Não, vocês não estão entendendo. Aprender essa palavrinha aqui no Brasil, que lá no Chile a gente não se ocupa não. Eu disse: pode, irmão, vamos comigo. Irmão, quando ele está subindo a escadaria, eu disse: pastor, que coisa mais linda, que coisa mais linda. Quando começou o filme, ele disse: pastor, não vão pular em cima de mim não, tranquilo. Isso é tudo igual uma televisão pequenininha, só que o negócio é grande aqui. E ele ficava perto de mim assim, do lado de mim. Eu quero ficar do seu lado, pastor. Eu quero qualquer coisinha, eu dou uma carreira aqui, eu agarro o senhor. O bichão assim, de repente, aquela imagem, na frente dele. Ele: ai, pastor, que susto. Eu digo: tranquilo, tudo vai bem. É somente, e não era de terror não, viu, para você ter ideia. Era um filme comum e corrente, é um filme de ação. E ele estava ali tenso. Meu irmão, essa palavra quando alcançou a vida dele, irmão, a esposa dele dizia: pastor, olha só, meu irmão, quanto mais enfermo, né, doente, quanto mais doente eu estou, mais perto de Deus. Está repreendido, anulado, com um nó cego mais. Não, vocês rindo com outra coisa, vocês muito, muito bom aqui ministrar. Não, vocês é engraçado demais. Pastor, terminei, muito obrigado, irmão. Não, vocês têm que parar, o negócio é sério. É muito bom, viu? Quer me perder esse... Hein? Quanto mais doente, mais perto de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? A esposa dele orava para ficar doente. João 8,32. Conheceis a verdade, e a verdade vos fará livre. Ela aprendeu do pastor, do pai, e foi um legado. Passava para os seus filhos, passava para a família. Era uma senhora de idade e orava de pé, de joelho, irmão. Pedindo: Deus, quero enfermidade, manda enfermidade, eu quero mais perto de ti. A Bíblia diz em Isaías 55, ele fala que 53, ele diz que levou sobre si toda a nossa enfermidade. Pela pisadura de Jesus nós somos curados. Aleluia. Irmão, quando ele entendeu uma coisa tão simples, para nós que temos a palavra e muitas vezes não valoramos, ou não damos valor ao que nós temos. Amém? E esse irmão, depois que ele foi para o cinema, quando a esposa dele começou a entender a palavra de Deus, ele disse: pastor, podemos ir para um campo de futebol? Eu disse: irmão, vamos. É o time da cidade. Eu digo: vamos. Chego lá, entrou, Elci ficou na casa, ela não gosta muito. Qual é dos dois, pastor? É porque eu tenho uma sede grande. Não, não é brincadeira. O negócio é... Não, deixa de brincadeira. Será que 2 anos mais eu vou ministrar aqui? Irmão, quando eu estou no campo de quando eu estou no campo de futebol, meu irmão, gol, bola para um lado, bola do outro, eu sentado, todo mundo tenso. O time fez um gol do Nublense. Meu irmão, eu estava sentado lá, nada que ver eu fiz. Eu estava sentado lá na minha, gol, gol, estava lá pulando, abracei uma pessoa que eu nem sei quem é esse gol, fui correndo, abracei outro, gol, e vibrando, irmão, e vibrando, abraçando um, abraçando o outro. Depois eu sentei, eu disse: meu Deus do céu, que loucura foi essa, mano? Uma atmosfera, irmão, naquele lugar. Muitas das vezes estamos vibrando ou celebrando, mas não estamos celebrando a palavra.
Nós estamos alegres pela palavra. Nós estamos atentos pela palavra. Nós estamos se regozijando com a palavra. Estava ali, irmão, celebrando algo que não tinha nada a ver eu fazer aquilo, mas aquela atmosfera que estava naquele lugar, eu estava celebrando uma partida de futebol. Aleluia. Devemos ser fervorosos, irmão. Devemos aprender a se regozijar no Senhor. A Bíblia diz, Salmo 118, 24. Esse é o dia que Ele preparou para mim e para você. Ele diz, se alegra, se regozija em mim, no Senhor. Onde está a nossa alegria, irmão? Onde está a nossa alegria? Essa alegria manifesta paz, refrigério. Aleluia. Sabe, irmão, já comprei coisa no Chile rindo. Como é que é isso? Vocês estão visitando essa cabecinha de alho é louco demais. Parece uma cabecinha de alho, bem branquinha. Já conquistei coisas rindo lá no Chile. Lá a alegria, irmão, manifesta o que nós desejamos. Aleluia. Está alegre, feliz, porque esse é o dia que Ele preparou para mim e para você. A circunstância não vai parar nós, irmão. Que mais coisa pode parar? A circunstância não vai parar a gente. Quem mais pode parar? A tempestade, a doença, nada pode nos separar desse grande amor de Deus, irmão. Aí algo poderoso não falar, irmão. Amém. Vamos para Marcos 1, 21. Entrando Jesus em Cafarnaum nos dias de repouso, entrando na sinagoga, ensinava. Aleluia. Eu vou ler, ensinava. E se admirava de sua doutrina, porque ensinava como que tinha autoridade. E não como os escribas. Pero eles havia na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e deu vozes, dizendo: há quem tende com nós outros, Jesus Nazareno. A quem has venido a destruirmos, a atormentarmos? Quem eres? Ele santo de Deus. Ele santo de Deus. Pero Jesus lhe repreendeu, dizendo: cala-te. Porque estou lendo em espanhol e trazendo para vocês. Cala-te e sai dele. E o espírito imundo sacudeu com violência e clamou um grande voz e saiu dele. E todos se assombraram de tal maneira que discutiam entre si, dizendo: quem é este? Que nova doutrina é esta? Que autoridade manda esse espírito imundo e obedece? E muito pronto difundiu a fama por toda a província ao redor da Galiléia. Amém? O 32. Temos por título muitas outras sanidades, curas, enfermos. Quando chegou a noite, logo o pôr do sol se puso, e trajeram todos que tinham enfermidade, e luz endemoniada, e toda a cidade se golpeou à porta. E sonou a muitos que estavam enfermos, e diversas enfermidades, e echou fora muitos demônios, e não deixaram hablar os demônios, porque lhe conhecia. Irmão, o diabo conhece quem somos em Cristo. Ele conhece o poder que estava sobre as nossas vidas, porque ele reconheceu quem é esse. Sabe, irmão, eu costumo dizer, e dou um exemplo, que mais ou menos assim: aqui somos nós. O diabo não encontra mais Paulo, João, não encontra mais Maria, não encontra Hernani, não encontra você, não encontra nós, se nós estamos firmes na palavra. Porque quando ele vai buscar você, ele não vê você, ele vê Cristo através de nós. A glória do Senhor, o sangue do Senhor sobre as nossas vidas. Quando ele vai buscar você, ele diz: cadê o Santo de Israel? Ele não vê nós, irmão. Porque vê o Cristo, vê a palavra em mim e você. A Bíblia diz: permanece em mim, e minhas palavras permanecem em vós outros. Tudo o que pedir será feito. Mas a palavra diz: permanece em mim, permanece na palavra. Esse evangelho, irmão, que nós temos ministrado lá no Chile, essa poderosa palavra, esse fogo do Espírito, dizendo, falando que é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura. Sabe, irmão, lá na nossa igreja tem um diácono que eles brigavam, discutiam, marido e mulher discutiam, só o pessoal lá do Chile. Tinha uma discussãozinha, e de repente, irmão, era talher, prato, copo, um no outro. E pum, toma um copo e outro, pum, um talher não, não, talher não quebra não, é aquele negócio redondinho que toma café. Acho que lá no Chile é taça, né? Aí se eu falar taça aqui, imagina uma taça, boa.
xícara, lança pires, não é pires? Lança tudo no outro, quebra todo, irmão. Toda louça, como quebra tudo, irmão. À noite faz uma paz, no outro dia só os dois. Vamos comprar tudo de novo. Irmão, eu não vi tanta louça para comprar. Chegava, né, uma louça diferente, outra louça diferente. Eu ficava feliz, irmão, que família próspera, né? Toda vez que vai, tem uma louça diferente. Toda vez que faz, é uma colher diferente, é um prato diferente. Eu digo, que prosperidade, Senhor. Eu oro, Pai, e declaro essa prosperidade para mim. Tempo da ignorância, Deus. Tempo da ignorância, Deus. Ajuda o menino. Tempo da ignorância, Deus. Perdoa, tá mal ou menos, mas perdoa mesmo. Quando Ele perdoa. Quando a gente está no tempo da ignorância. Meu irmão disse, Senhor, essa unção eu quero para mim. Todo mês que eu venho nessa casa, é um prato diferente, é uma louça diferente, é uma coisa quadrada, outra redonda, um triangular. Isso é maravilhoso. E depois ele chamou para a gente para uma oficina e foi conversar. Eram os pratos quebrando. Meu irmão, a palavra chegou nesse lugar, irmão. É maravilhoso. Sabe, o melhor salário, eu creio, de um pastor. Mas eu vou falar sobre eu. Sobre eu? Sobre mim? É sobre mim. Sobre mim, eu vou falar sobre mim. Irmão, o maior salário de um missionário é ver uma família restaurada. O maior salário, irmão, aquela gente que está no campo. Deixamos tudo no Brasil, deixamos todo, irmão, esse conforto que a gente tem aqui, deixamos toda a minha família, deixamos tudo. Eu digo que o diabo sempre é o mesmo. O diabo é o mesmo do Chile, o diabo é o mesmo do Brasil, dos Estados Unidos, mas as pressões são diferentes. De manhã a gente mata um urso, de tarde a gente mata o leão, de noite o gigante, da noitezinha a gente faz um churrasco de tudinho. Vamos celebrar a nossa vitória, porque nada vai tirar a gente desse lugar. O propósito é do Senhor. Estou aqui para cumprir o propósito dEle. Eu estou aqui para fazer a Tua vontade, Pai. Nada vai nos parar. Não vai ser terremoto, não vai ser tornado, não vai ser chuva de granizo, irmão, que vai parar a gente, para tirar a gente daquele lugar. É a palavra dEle impregnada em nós, para que nós podemos ganhar vida para o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmão. E essa família, irmão, restaurada. Hoje em dia, uma profeta do Senhor. Oh, irmão, quando ela começa a ministrar a palavra, eu sei que arrepiar é da carne, mas o negócio é bom. Eu me arrepio todinho. É um poder de Deus, irmão. Sabemos que o pastor Bando sempre fala, irmão, isso é uma emoção da carne, irmão. A presença de Deus, a gente sabe, quando tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está aqui. Não é o arrepiar do cabelo, arrepiar não. Não é o arrepiar, é engraçado demais arrepiar, né? Não é o arrepiar do cabelo, irmão, que vai dizer que a presença de Deus está aqui. Não é, irmão. É quando a palavra está sendo ministrada. É quando a palavra está sendo falada. O poder de Deus está aqui nesse lugar. Algo está se movendo. Devemos aprender a mover o céu, irmão. Devemos aprender a mover o céu. Que Ele está disponível para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O céu está disponível para mim, para você, irmão. Sabe, irmão, o céu está carregado? Carregado de bênção para mim e para você. O céu está pesado de bênção para mim e para você. Nós devemos aprender a falar, chamar a existência, as coisas como não são, como se fosse. Devemos aprender a falar, irmão. Oh, aleluia. Aleluia. Irmão, estava num programa de rádio lá em Chile. Toda oportunidade que tinha, eu tenho que se me meter, porque a palavra de Deus vai se cumprir nesse lugar. Vidas vão ser restauradas, vidas vão ser libertas. Estava um certo dia na rádio, pregando a palavra. Quando eu termino a ministração, a dona da rádio diz, pastor Hernando, tem um pastor te esperando aí. Eu digo, pronto. Porque o chileno, ele não é de pele como a gente. Eu estava no aeroporto e a gente começou a falar espanhol, os três, de São Paulo para João Pessoa, a gente falando espanhol, e uma senhora do nosso lado, disse, oi, vocês são da onde? Vocês são da onde? Aí eu disse, não, somos brasileiros, vocês falam espanhol? É, porque a gente mora no Chile, foi dizer todo o sistema. Lá do Chile, a gente fala com minha filha espanhol, aí comecei a conversar com ela, e de repente ela estava conversando com minha esposa assim, mulher, como tu tá, mulher, tu é uma bênção, não sei o quê, tu és maravilhosa, não sei o quê. Quando terminou, minha filha olhou e disse, vocês conhecem ela?
Não, nunca vi. E por que ela está tocando em você? Vocês são diferentes. Aleluia. Nós brasileiros, irmão, é algo diferente que a gente tem, irmão. A gente é de pele. Se eu conheço você agora, nesse exato momento já chama para tomar um café. Lá no Chile, irmão, a gente primeiro não prega a palavra. Primeiro a gente conquista o coração. Uma boa conversa. Sabe que a gente começa a ministrar a palavra de Deus lá? Falando de Pelé, de Garrincha. Porque o chileno é muito bom de futebol. Eles gostam, não é muito bom de futebol não. Ele gosta de futebol. Errei. Não, vocês estão rindo com outra coisa. Não, foi um erro aqui. Desculpa aí, irmão. Não, eu vou organizar aqui. Desculpa aí, em nome de Jesus. Eles gostam de futebol demais. Então, para mim conquistar ele, eu não posso falar de Jesus. Eu tenho que falar de Pelé, de Garrincha, daqueles jogadores antigos. Se eu falo de Neymar, ele já cai. Eu digo, não, com licença. Eu não posso falar do Neymar. Ele fala, não, já está no chão. Não. Eu penso que é a unção. Eita, a unção, só não falar do Senhor Jesus. Não, ele falou Neymar, já está no chão. Meu irmão, mas a gente vai conquistar primeiro uma amizade. A gente não pode ministrar a palavra de Deus. A gente não pode falar do amor de Deus a partir do momento que a gente fala. E esse irmão, esse pastor me chamou para a casa dele. E eu disse, o seu pastor que está ministrando na rádio agora? Eu disse, sim. Se por ir na minha casa... Eu disse, pastor, vão me matar. Na minha época, não sei se é da sua época, eu vou falar. Em nome de Jesus que eu voto. É cheiro do queijo, né? Tá ligado, né? Aí eu disse, pastor, vamos na sua casa, pastor? E eu fui no meu carro. E no carro dele eu liguei para minha esposa. Eu disse, eu estou na rua tal. Quando eu chegar na rua, eu vou dizer a rua onde eu estou. Eu disse, se eu demorar, vai me buscar. Chama a polícia. Foi assim. Chama a polícia, chama meu filho Rafael para saber onde eu estou. Se eu demorar muito, eu estou lona. Eu vou para a cidade dos calados. Não, vocês estão rindo com outra coisa. Não, é muito bom aqui. É confortável. Por isso que eu digo a vocês, faça o rema. Você que não fez o rema. Eu aprendi tudo isso no rema. Porque o evangelho é divertido. O evangelho é maravilhoso. O evangelho irmão, aqui diz top. Lá no Chile diz que é esquisito. Imagina. Esquisito, você vai comer uma comida, você vai... irmão, esquisito. Esquisito para ele é o top. É o mais gostoso. Para a gente, esquisito. O chip aqui é complicado, às vezes dá um tilt. Bzz. Aí o pastor me chamou, digo, vamos para lá. Eu disse, tu vai me buscar, qualquer coisa eu demoro. Quando eu entro, aí o pastor diz assim, sentei na mesa dele. Não, primeiro a gente foi para o living, para a sala. Primeiro a gente foi para a sala, sentei na sala com ele. E disse, ele já é um senhor de idade. E disse, qual é a sua linha? Nem disse a paz do Senhor, Jesus te ama. Nem profetizou, nem fiz um ambiente maravilhoso. Foi logo dizendo, qual é a sua linha? Quase que eu dizia, linha, né? Uma linha do Brasil. Linha Urso. Quem que leva a linha Urso? Né? Tem uma linha Urso? Tem? Aí disse, qual é a sua linha? Eu disse, pastor, a gente é Kenneth Reagan, já ouviu falar? Não, nunca. Kenneth Reagan, rema, uma escola... Não, nunca. Eu digo, eita, como eu vou entrar nesse assunto? O Espírito Santo me dá estratégia. Isso tudo conversando só com a mente. Falando com Deus, eu falo assim, pessoalmente, ele fica nervoso, bravo. O Espírito Santo me ajuda. Pastor Ban, esse aqui eu não conheço mesmo. Estou rema. Contou uma trajetória para ele, ele fez, já sei. Espera aí. Vá falando aí. E só viu o dedo dele. Filho do rema, pastor Bani estudou a palavra, foi para o Brasil, Deus falou para ele, vai para o Brasil, liberte meu povo, e Deus falou no nosso coração para vir para Chile, entreguei minha vida no ano de 1999, e passei 15 anos, 3 meses e 11 dias no tráfico, eu era traficante, eu usava droga, e era muito louco, tive uma overdose, e depois, pastor, de 2000, é por isso que eu sou um pouco louquito, mas agora louco por Jesus.
Porque um dia disse o Senhor, vai tirar minha loucura de dentro de mim. Ele fez, não, vou fazer algo melhor. Vou colocar o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. E eu disse, Senhor, e comecei a conversar com ele. Ele disse, e você é dessa linha aqui? Eu disse, sim, pastor, é dessa linha. Cuidado que isso é um aceite. Esse é um aceite, é melhor você sair desse lugar, poder colocar seu ministério só. Porque em Chile é muitas igrejas. Agora de ministério dividido. Não gostou muito da doutrina, não gostou muito da palavra, não gostou da cor da igreja, da roupa do irmão. Ele sai, faz uma amizade primeiro com os irmãos da igreja, a metade ele leva e monta uma igreja. Irmão, literalmente, ele vai para frente do espelho, pega um óleo e diz, eu sou pastor, e unge ele e começa a uma igreja. Muitas igrejas assim lá no Chile. E ele disse, eu sou dessa doutrina. Aí eu disse, pastor, eu posso lhe explicar algo? Ele fez, diga, eu não vou mudar a sua mente, pastor. Você é uma pessoa já muitos anos no evangelho, e eu não posso ministrar a palavra para o Senhor. Mas eu vou falar algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Aí o Senhor recebe ou não. A amizade vai ficar a mesma, pastor. Pois eu estou aqui para fazer uma amizade com o Senhor. Para mim é uma honra estar na sua casa, eu brasileiro, a gente está tomando um café. E o medo assim, pessoa querendo me matar. E para a gente tomar um café. Eu disse, pastor, aí foi um culto que botaram a metade. Aí, pastor, ele, aí teve um início. As pessoas chegaram, teve um louvor, teve a palavra, aí se chama manifestação do Espírito. Depois, pastor, terminou o culto e todos foram para a sua casa. Mas não tiro essa palavra da minha boca, isso é uma aceita. Pastor, o senhor é profeta também? Não, mas Deus está usando com profecia. Esse por quê? Porque lá onde a gente congrega, lá no Brasil, teremos 546 igrejas, pastor. E 8 ou mais. Teremos igreja por todo lado do mundo. É uma seita mesmo, pastor. Lá aceita drogado, aceita prostituta, aceita toda classe de gente, porque cremos no poder transformador. Isaías, em 2 Coríntios 5,17, diz que as coisas, de modo que, se algum está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, pastor. Algo novo para o Senhor, pastor. Algo novo para o Senhor. Olha, eu não creio no batismo do Espírito Santo, não creio nem hablar em línguas, eu não creio que Deus põe enfermidade. Deus coloca enfermidade, a mão do Senhor pesa, e tudo isso, foi falando tanta coisa, e eu quedei assim, só escutando ele, amém, pastor. Pastor, vamos trocar de tema, de assunto. Eu passei e vi uma mesa de ping-pong aí fora. Eu sou bom no ping-pong, eu quero lhe dar uma surra, pastor. Pega as raquetes e vamos brincar de ping-pong, porque do evangelho, pastor, eu vou falar do Senhor, eu vou falar para o Senhor vai falar para mim, vai ter nenhuma contenda aqui, o diabo vai ficar feliz, duas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, falando por uma doutrina, você crê dessa maneira, eu creio de outra, e está beleza, pastor, o Senhor fica com a sua doutrina, agora vamos jogar ping-pong, eu sou bom no ping-pong, quero te dar uma surra, eu sou melhor do que Pelé na bola, vamos jogar ping-pong, vamos marcar, aí fiz uma amizade com ele. Em um certo dia, conheci outro pastor num certo ambiente, e eles me chamaram para fazer um aniversário da igreja. E ele disse, você pode ministrar o aniversário da igreja? Eu disse, posso. Eu disse, quer que o senhor não crê? Aí ele fez, eu não creio no batismo do Espírito Santo, não creio em cura, não creio. Foi dizendo que ele não quer a doutrina da igreja. Amém, pastor, eu vou ministrar outro assunto, mas eu quero ser bênção na sua igreja. Aí ele disse, é algo interessante, nunca ninguém falou isso para mim. Eu disse, não, pastor, eu vou ministrar algo, porque eu não quero ser o diabo dentro de 45 minutos. Eu quero ser Deus, a boca de Deus para alcançar o teu povo. Eu quero ser bênção para a tua igreja. Ele ficou feliz e a gente foi ministrar a palavra de Deus lá. Não toquei nesse assunto. Teve outro evento da igreja, me chamou. E ele disse, como é esse negócio do batismo do Espírito Santo? Eu disse, pastor, e comecei a explicar um pouco a ele. Ele fez ok, mas não fale não. Ministrou outra palavra no terceiro dia. No terceiro dia, irmão, acontece algo extraordinário. Aleluia. Deus pode fazer hoje, Deus pode fazer agora. Sabe, o Kairos de Deus, irmão, é um tempo cronometrado. Amém? O tempo de Deus é agora, irmão. O Kairos de Deus é agora. É nesse instante, é nesse momento. O Cronos significa, irmão, é o relógio, é a data, é a hora, é segundo, é minuto. Mas Deus não está nisso não, porque Ele é o dono do tempo, Ele está no tempo.
Irmão, se a gente aprender a desfrutar do Kairos de Deus, irmão, as bênçãos do Senhor que está liberado para mim e para você, vai nos alcançar, vai nos perseguir, vai nos ver aonde a gente está e vai chegar sem esforço. É porque nós devemos permanecer e na palavra. E no terceiro dia ele disse para mim, sabe, pastor, esse negócio do Espírito Santo que você falou me chamou a atenção. Vai ministrar hoje, mas fala um pouco do Espírito Santo, pouquinho. E eu quero saber como é que é o falar em línguas. Que eu tenho muitos anos, eu estou no Evangelho, muitos anos eu sou pastor, e eu nunca orei em línguas. E ele deu essa oportunidade, eu não podia falar 5 minutos. Ele me deu o microfone, me deu tudo, me deu acesso. Eu digo, agora vai escutar, meu amigo. Aí entrei logo falando, depois entrei no batismo do Espírito Santo, comecei a falar, e na metade do culto perguntei, quem quer receber o batismo do Espírito Santo? Quem deu o primeiro passo, irmão? O pastor, irmão. A glória do Senhor tomou conta desse lugar. O pastor se levantou, a esposa do pastor se levantou, e quando o pastor toma a visão, toda a igreja veio para frente, irmão. Aleluia! Eu me sentia, irmão, na época eu me senti pentecostei, como chama? Me senti em Pentecostei, me senti em Pentecoste, irmão. A glória do Senhor nesse lugar, um ambiente poderoso. Era gente falando em língua de um lado, gente falando em língua do outro. Peguei o microfone, botei na boca de um. Teve um, irmão, que eu fiquei assim atento. Eu disse, que língua do caramba, é maravilhoso. Meu Deus do céu, eu nunca tinha escutado esse negócio, uma língua extraordinária. Eu digo, pronto, essa daqui eu vou jogar o microfone. Botei o microfone na boca, irmão, foi um poder de Deus. Eu não falei de cura, eu não falei de cura, eu não falei nada disso, só foi o batismo do Espírito Santo. De repente a pessoa grita, eu estou curada, eu estou livre, eu estou liberta, a palavra me alcançou, o poder de Deus me alcançou. Essa é a nossa missão, irmão, de pregar a palavra de Deus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas não podemos estar na igreja somente para ter uma informação. Devemos estar na igreja para receber uma transformação, irmão, através dessa poderosa palavra de Deus. Rapaz, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Você não sabe que é 15 anos, 3 meses, 11 dias, lá naquele mundo. Calcula aí, multiplica para 100, para 200. Era eu essa pessoa, irmão. Mas o Espírito Santo, o poder de Deus, porque eu tomei uma decisão. Eu quis desfrutar do melhor de Deus para alcançar também o bairro de onde eu estou. A cidade de onde eu estava, que é aqui em João Pessoa. Mas Deus colocou no nosso coração, em um ano de 2000, vá para Chile. Em Chile, você vai ter uma filha. Por essa obediência, irmão, alcançou. Sabe, irmão, alcançou e chegou a nossa filha Rainha. Amém? E esse vídeo aí, que eu quero passar, irmão, foi esse vídeo que o pastor passou para mim. Foi este vídeo que o pastor passou para mim. Olha só esse vídeo como é poderoso, irmão. E esse aí não pode perder no meio das nossas igrejas, irmão. Onde tem a igreja Verbo da Vida, tem um avivamento, irmão. Lá no Chile, irmão, está esperando um avivamento. Nós temos avivamento, temos a palavra viva que está na nossa boca e no nosso coração. Esse vídeo aqui, irmão, quando ele passou para mim, eu disse, pastor, prepara que vai acontecer na tua igreja, pastor. Aleluia! Isso não pode perder em nosso meio, irmão. Isso não pode perder em nosso meio, irmão. Somos da fé, somos fervorosos. Somos cheios do Espírito Santo. Isso é para mim, isso é para você. A igreja não pode perder isso, irmão. Devemos estar fervorosos. Aleluia. Sabe, irmão, estava segunda-feira lá no... Mais um. Vai vendo aí, vai escutando. Aleluia. Oh, rebanabaxeira. Isso é nosso, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Oh. Queria chamar o grupo de louvor, por favor. Grupo de louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Você sabe cantar aquela? Beijão que Jesus fez. Você sabe cantar? Beijão que Jesus fez. Sua boca tá... Sabe? Então canta sem música. Não, brincadeira. Aleluia. Espera, eu queria uma música animada. Aleluia. Irmão, isso é pra gente, isso é pra agora. E para esse momento, irmão. Há o poder de Deus, o poder da vida e da morte está em nossa boca. Do que nós falar, vamos comer do fruto, irmão. Lá na igreja, lá no Chile, os pastores, as pessoas estão esperando o avivamento, irmão. E nós temos avivamento. Temos essa palavra viva, irmão, que é mais cortante do que a espada de 2 filos. Essa palavra poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que traz vida para mim e para você. Aleluia! Não podemos perder esse fogo, irmão. Elias era um homem sujeito à mesma situação que nossa. Elias era um homem comum e corrente igual a gente, irmão. Aleluia. Mas ele orou ferventemente. Sabe o que? Eu ando com 2 Bíblias, irmão. Aqui está uma Bíblia em espanhol. Aqui tem outra em espanhol. E aqui está de português. Quando eu cheguei no Chile, eu lia português e traduzia para os irmãos. E o Espírito Santo chegou um dia e disse: ei, a coisa está errada. Guarda essa Bíblia. E vai ler espanhol. Prega na espanhol. Digo: Senhor, quando eu abri espanhol, não tinha nada que ver, Senhor. As palavras são diferentes, coisas são diferentes, o encaixamento da palavra que nada que ver. E eu pensava dessa maneira. E, pela obediência, guardei português, comecei a ler espanhol. E agora eu gosto de espanhol, porque vivem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada vez, irmão, que eu me dedico a uma língua, eu vou quedar mais parecido com ela. Aleluia. Você que tem um chamado missionário, irmão, começa a estudar, começa a se dedicar à língua que Deus está te chamando. Não espera quando chegar lá. É aqui, é a hora. Viva como se fosse lá na missão e na nação que Deus está te confiando, que Deus está te chamando. Irmão, a palavra de Deus fala em São Marcos 11:22, 11:23. Ele, no final dele, diz o seguinte: "Lo que disse, lo que diga será feito." A nossa já está diferente de português. Hoje em dia, quando eu leio o português, eu digo: nada que ver. Eu não sei se quando eu estava lendo aqui, eu estava lendo em português, espanhol e traduzindo. Mas algumas palavras estão diferentes. Por quê, irmão? Porque eu estou me dedicando ao espanhol, irmão. Você tem que dedicar a palavra de Deus. Tem que estar firme na palavra. Tem que estar mais presente, irmão, aqui nesse ambiente maravilhoso. Tem que convidar mais pessoas. Tem que fazer algo por essa palavra. A Bíblia diz que Jeremias diz que Deus está apressando. Apressando. Aí há uma velocidade, irmão. Há uma velocidade. Amanhã não é jamais manhã, irmão. Acordando de manhã já é tarde. Há uma velocidade e nós devemos acompanhar a velocidade dela, Espírito, irmão. Devemos ministrar essa poderosa palavra. Você pode louvar o Senhor? Sabe, irmão, quero finalizar. Se tem alguma pessoa aqui que está com dor em seu corpo, eu quero orar. Sabe, irmão, quando eu saí daqui do Brasil, recebi uma palavra de uma jovem ministra deste tamanho, meu irmão, bem pequenininha. Me chamou na frente e disse: você é um agente de milagre. E eu quero dizer para você, irmão, você é um agente de milagre. Você é um agente de milagre. Nós somos agentes de milagres, irmão. Aleluia. Se você está aqui que tem dor no ombro, eu quero orar por você. Sabe, irmão, muitas das vezes a gente